Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Eduardo Chamusca de Azevedo, Country Director da SBM Brasil, empresa do grupo SBM Offshore. Boa tarde, Chamusca. Tudo bem, Cavanha? Boa tarde. Fico muito feliz que você mencionou o Azevedo aí nesse nome, né? Porque volta e meia meu pai fica um pouco chateado, porque meu nome de guerra todo mundo me conhece como Chamusca, né? E ninguém sabe que o meu nome é Eduardo Chamusca de Azevedo. Então volta e meia quando você fala, ô Eduardo Chamusca, às vezes mata o velho, tá chateado pra caramba. Eduardo Chamusca de Azevedo, ótimo, muito bom. Chamusca, é um prazer estar aqui. Me permita perguntar a você, mercado de FPSOs no mundo, que tamanho ele tem, Brasil e mundo? Como é que é essa divisão de mercado? FPSO é, de longe, Cavanha, o principal modelo de produção de petróleo offshore. Tá? Ele hoje não tem concorrência do ponto de vista de produtividade e de eficiência de produção no mar. Se você não tiver um FPSO, você naturalmente vai ter uma semi-sub, uma TLP ou uma MOPO, mas o grande pulo do gato do FPSO é que ele permite que você, estando longe da costa, armazene esse petróleo no próprio casco dessa plataforma. Então, esse diferencial tirou completamente a competitividade dos outros itens que necessitam de um gasoduto, um oleoduto conectado 100% do tempo para que esse petróleo ou gás seja escoado. Quer dizer, ele consegue guardar e escoar com navios, com shuttles também? Quer dizer, né? Exatamente. Ele pode armazenar, ele também pode ter um gasoduto, um oleoduto, mas ele não fica dependendo necessariamente dessa estrutura. Você pode ter um shuttle que passa, coleta o combustível e a commodity leva. E por conta do Brasil ter essa peculiaridade de os campos de petróleo estarem tão longe, né, da terra, Lula, Mero, são campos de 300 quilômetros de distância da terra, muito profundos, né, para você instalar um oleoduto, por exemplo, é caríssimo. A capilaridade de oleodutos do Brasil, de longe não se compara nem com um país como a Argentina, do ponto de vista onshore. E do ponto de vista offshore, também muito longe de um Golfo do México. Então a grande solução para o mundo, mas especialmente para o Brasil, é o FPSO. A partir de que lâmina o FPSO é a solução praticamente única, que não se consegue fazer os outros? Eu diria que acima de 300 metros de profundidade você já começa a ter uma dificuldade, por exemplo, de botar uma jaqueta, né, que seria uma solução de shallow water mais frequente. E além disso, tendo um país como o Brasil, com baixa capilaridade de oleoduto, a partir de 400, 500 ali você já começa a ficar inviável de escoar esse óleo que não seja por tanque. Quantos FPSOs nós temos no mundo hoje? Hoje nós estamos dando uma arredondada na faixa de 220 FPSOs, give or take. Sendo que desses 220, mais ou menos 50 ficam no Brasil. Tá? Então o Brasil, se você arredondar, tem na média aí 25% de todos os FPSOs do mundo, né? A gente está com 50 FPSOs mais ou menos hoje. E mais do que isso, se você olhar historicamente os awards dos últimos 5, 10 anos, você vai ver que quase 50% de todo FPSO contratado no mundo vem para o Brasil. Então é 25% no contexto histórico, mas no período mais recente, é quase 50% de toda FPSO que sai no mercado vem para o Brasil. E agora, Chamusca, com esse crescimento, com essa demanda forte, oferta de blocos e tudo, esse percentual deve aumentar mais ainda no Brasil? Olha, deve aumentar dos 25%, isso é uma tendência forte, principalmente se mantiverem esses 50% para cada FPSO. Eu diria que um grande diferencial do Brasil é que o break-even, né, o preço mínimo que o preço do petróleo tem que estar para que faça sentido produzir petróleo em um campo, ele é muito baixo no pré-sal em relação aos outros campos. Então, se você compara um pré-sal do Brasil, ou um Golfo do México, ou um Oeste Africano, uma Austrália, você tem break-evens aí totais na faixa de 50, 60 dólares. Enquanto que no Brasil a gente tem hoje visto campos com 28, com 30, 35 é quase que padrão. Então,
A tendência é esses projetos que são nessas áreas continuem recebendo o Final Investment Decision, enquanto que outros lugares ainda tenham desafios para sancionar esses projetos. Logo, a tendência é que o Brasil continue galgando mais e mais espaço nessa indústria. Chamusca, existe uma diferença entre capacidade de produção e capacidade de estocagem do FPSO. Explica para a gente quais são essas variáveis. É uma pergunta muito boa. E ela é especialmente pertinente nessa época em que a gente está tendo poços com a produção muito alta, né? O normal no passado era um poço produzir 5 mil barris, 10 mil barris no pico, né, por poço. Hoje você tem poços no Campo de Mero produzindo 50 mil barris em um poço. O que isso significa? Que se você conectar 3, 4 poços desses, você vai estar produzindo 200 barris em um FPSO. A armazenagem média de um FPSO convertido estava ali na faixa de 1,4, 1,6 milhões de barris. Então, se você produz 200 mil barris, em 8 dias, em poucos dias, você estaria totalmente lotado. A frequência de shuttles tinha que ser enorme. Teria que ser muito grande e não é eficiente. Porque um dos grandes perdas de tempo é quando você conecta o shuttle e você remove o shuttle. Às vezes você pode perder 2 dias fazendo esse processo. Se você tem 8 dias mais 2 dias, daqui a pouco você não vai ter nem tempo de chegar um shuttle novo. Você estaria quase que frequentemente fazendo esse offload. É daí que está vindo essa demanda para você ter FPSOs muito maiores, que consigam armazenar. Como é o caso do Fast Forward, por exemplo, que já tem capacidade de armazenar 2,2, 2,3 milhões de barris. Então você consegue produzir bastante, mas não ter que ter esse giro tão alto. E o gás, Chamusca? O gás, ele traz uma complexidade adicional, né? Porque o gás, ele não é que nem o petróleo, que você recebe ele no FPSO e simplesmente joga num tanque para armazenar. O gás, por ser um combustível com muita energia, ele é muito expansivo. Então, para você armazenar ele, primeiro você tem que ter tanques especiais, que são aquelas grandes esferas de gás que ocupam um espaço diferente de um tanque de petróleo. E, além disso, ainda tem a questão da compressão. Você precisa comprimir esse gás para poder armazenar. E antes de comprimir, se for um gás do pré-sal, por exemplo, você tem que fazer toda uma purificação. Então, você tem que remover o CO2, tem que remover o H2S, tem que desidratar esse gás. Então, todo um processo que você precisa fazer antes da armazenagem e ainda a compressão, que, para você ter uma ideia, um FPSO com capacidade de 150 mil barris, que tenha pouco gás, você consegue ter um FPSO na faixa de 16 mil toneladas. Se você repetir essa produção de 150 mil barris, mas botar a capacidade de pré-sal atual, que é 12 milhões de metros cúbicos, até 18 milhões de metros cúbicos, você precisaria ter um topside de 36, 40 mil toneladas. Então, essas FPSOs do pré-sal hoje, na faixa de 65% a 70% de toda a planta, do peso físico, só para processar e comprimir gás. Então o gás, ele é um game changer. E muita gente vê esse gás como algo negativo, como um gargalo. Esse gás que vem junto do petróleo só me faz um gargalo de produzir petróleo. Mas se você pensar que a expectativa da transição energética é que o gás tenha um poder enorme, diferencial, você começa a perceber que talvez isso que pareça hoje um desafio, na verdade vai ser um grande benefício no futuro. Você monetizar esse gás, trazer ele para a terra. Perfeito. Chamusca, uma petroleira enxuta, né, moderna, está muito focalizada em geofísica, em geologia, drilling, né? Quer dizer, as coisas essenciais, reservatórios, né, concessões, bids, consórcios, investimentos, né? E muito menos em montagem, operação. Não que não faça engenharia, tem que fazer engenharia, mas não engenharia de detalhe, não engenharia de montagem, não operação, ou isso é verdade, isso não é verdade. Como é que o mundo está tendendo para isso? Essa é uma pergunta existencial, né? Nós, como entidades, como corporações, como empresas, a gente sempre gosta de acreditar que a gente faz de tudo o melhor, né? Então, uma estrutura verticalizada em que você faz o design, a construção, a operação, o financiamento, o descomissionamento, toda aquela jornada,
parece que faz sentido você botar tudo embaixo de um guarda-chuva só. Minha visão pessoal é que, com certeza, em escopos muito abrangentes, você vai conseguir pegar um niche player que é especializado em alguma coisa, que vai conseguir fazer aquilo ali melhor do que você faz. Né? Então, por exemplo, a própria SBM está passando pela essa quebra de paradigma. No mar, originalmente, a gente gostava de fazer tudo. Só que chegou um certo momento que a gente falou assim, por que quando a gente vai no mercado, esse cara consegue fazer serviço de montagem de andaime e pintura mais eficiente do que eu e pela metade do meu preço? Ou seja, o dobro de eficiência, metade do preço, 75% de ganho. Por quê? Porque ele só faz isso o dia inteiro, a vida inteira, ele é especializado naquilo. Ele otimiza isso. Ele sabe fazer melhor porque ele faz só aquilo. Imagine se a McDonald's fosse começar a abrir fazenda para plantar tomate para produzir ketchup. Não faz sentido. Ela sabe que tem alguém que faz ketchup mais eficientemente, com maior produtividade, com melhor preço. Ela vai lá e compra. Então, a SBM gosta de se ver como um especialista nesse nicho de FPSO. Se você for me perguntar sobre árvore de Natal, se você for me perguntar sobre drilling, eu vou falar, não conheço absolutamente nada. Não posso te ajudar. Mas FPSO é a nossa praia. Então, muito frequentemente, a gente vê comparações entre produtividade, entre uptime, de FPSOs geridas por empresas terceirizadas, como a SBM, e geridas pelas empresas de petróleo. Eu acho que, historicamente, os números falam por si só. Né? Uma pessoa curiosa que pegue os números públicos da ANP e adicione mensalmente, veja quais são os uptimes, quais são os fatores de produtividade, vão ver que as empresas terceirizadas elas estão um pouquinho à frente. Não é porque são melhores ou piores, porque elas são especializadas naquilo. Então ela consegue atender de forma mais eficiente, mais eficaz. Obviamente você aumenta as tuas interfaces, tua gestão, porque você tem várias companhias, outras ideias, outras cabeças, mas você ganha nessa produtividade. Esse conjunto é que faz o resultado, então? Eu diria que o ideal é você achar aquele ponto ótimo. Né? Interface demais também fica uma loucura. Sem falar nomes, mas vamos falar daquele projeto recente em que, em vez de contratar o FPSO em um pacote só, foi partido em 7, 8 pacotes diferentes. Isso é desafiador, porque as interfaces são tão abrangentes que, para você conseguir garantir que A está conversando com B e que C está ciente, D vai tomar decisão, é complexo. Então acho que tem um ponto ótimo ali. Você não pode ir nem para um lado muito extremo do pêndulo, nem do outro. Nem quebrar um scope muito grande e nem ficar dependendo só de uma empresa. Perfeito. Agora, Chamusca, o que vem por aí de tecnologias e de inovação na área de FPSOs? Cavanha, a gente tem visto, diria aí nos últimos 12, 18 meses, uma avalanche de eventos vinculados à tecnologia e aquela nossa palavra especial que já virou um buzzword, que é digitalização, jornada digital, esse tipo de coisa. A SBM sempre foi uma empresa muito pragmática, ela é muito realista. Ela não acha que tecnologias vão disruptar completamente o nosso business. Mas a gente também entende que o que a gente está fazendo hoje já está melhor do que a gente estava fazendo há 2 anos do ponto de vista de ganhos, né, de produtividade. Então, o que a SBM vê como tecnologias viáveis no curto prazo e aonde que a gente está mirando mais para o futuro? Curto prazo é tudo relacionado a controle. Né? Muitas das análises de processo, de sistemas que a gente fazia no mar, hoje a gente consegue centralizar em um centro só, em que você faz a gestão de diversos FPSOs em paralelo. Onde que você ganha com isso? Você não vai reinventar a roda em cada unidade. Se você tem uma pessoa centralizada, especialista em processamento de óleo, e você está olhando 7 FPSOs, 15 FPSOs de uma vez só, você naturalmente vai passar o aprendizado de gestão de uma para o outro e assim por diante. Se você tem um cara offshore fazendo isso em cada unidade, às vezes ele nem conversa, nem sabe o que está acontecendo na outra unidade. Então, uma empresa da magnitude da SBM, por exemplo, tem isso a dispor, né, para os clientes. É uma gama muito grande de unidades operando em paralelo e essa troca de informações. A gente tem um centro hoje, chama-se OIPOC, que fica no nosso centro em Mônaco. E ele faz o acompanhamento de todas essas unidades. OIPOC significa Optimization
é um nome difícil, eu vou ter que fazer uma colinha aqui, porque esse aqui o pessoal foi criativo. Operational Intelligence and Performance Optimization Center. Esse aqui, rapaz, que significa o seguinte: ele não tem como ambição a gestão ou a operação remota. Na verdade, o centro de responsabilidade de decisões continua no offshore. Esse é um centro de otimização de longo prazo. Então é você pegar as diversas curvas de operação, fazer o cruzamento, fazer o acompanhamento. As decisões de curto prazo não são tomadas ali, mas as decisões de longo prazo com certeza, né? E o interessante é o seguinte: ele permite inclusive a manutenção preventiva. Então você tem um que a gente chama de Intelligent Dashboard, que tem toda a visão da unidade sendo operada, e você consegue, através dos algoritmos de predição, prever o seguinte: olha, hoje está tudo ótimo, está produzindo bem, mas daqui a 2 semanas o teu compressor vai falhar, porque vai ter problema em XYZ. Então fica de olho, e aí você pode, ou vamos dizer que seja um problema de vibração, você fazer algumas modificações para melhorar isso, ou já pode ir comprando spare part antecipadamente, ou mandando para o offshore, para que no momento que quebre, você já substituiu e já consertou. Chamusca, se você fosse fazer uma lista da aposta tecnológica FPSOs Brasil, quais seriam as grandes apostas? Tipo o CO2, eu não sei exatamente quais seriam elas. Olha, eu te diria que tem muita coisa fora da caixa que está sendo estudado, e eu diria que é algo mais para o médio prazo, vamos dizer assim, de certa forma operacional em 3, 4 anos. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente está com um trabalho muito bacana de desenvolvimento com a Shell e com a USP, de uma tecnologia em que você coleta a água do mar, que geralmente é utilizada para resfriamento dos sistemas, mas em vez de você coletar próximo da lâmina d'água, ali do nível do FPSO, você coletar uma profundidade bem mais funda, como 600 metros de profundidade. Qual o ganho? Se hoje eu comentei com você que o gás ele faz ocupar muito espaço, por que esse espaço é grande? Você acaba tendo muito trocador de calor. O compressor, a turbina de gás, elas geram muito calor, precisam ser resfriadas, senão ela queima. Então você usa muita água para fazer esse resfriamento, tem que ter trocadores de calor enorme. Se você coleta a água mais fria lá das profundidades do mar, você consegue diminuir o trocador de calor, logo você simplifica a sua planta. Então isso é uma tecnologia interessante, está sendo estudada, na verdade está sendo já está em TRL4, que a gente chama, que está próximo do TRL4, que é um processo que você começa a provar que é viável. E naturalmente as complexidades são que você precisa ter um riser de 600 metros pendurado no FPSO e não pode gerar nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de risco à operação do FPSO. E um bombeio importante, um bombeio forte, exatamente. Então esse é um exemplo mais de médio prazo. Eu diria que algo que já é implementável hoje é o seguinte: não se sabe muito no mercado, mas as FPSOs já atuais, elas têm uma quantidade enorme de sensores, uma quantidade enorme de câmeras. Já existe, esses dados são coletados. O que se faz ainda muito pouco, comparativamente com outras indústrias, é o processamento desses dados. Não adianta você ter uma câmera ali virada o dia inteiro, você só vai checar ela quando deu alguma coisa errada. Você, rapaz, deu alguma coisa errada. Vamos dizer que um rapaz estava carregando um tubo e de repente você só ouve na enfermaria que houve uma queda. Vou olhar na câmera para ver se ele estava segurando no corrimão, para ver se ele estava de capacete e assim por diante. Agora, por que você não usa essa câmera, alimenta um algoritmo para ela que cheque automaticamente isso antes do acidente acontecer e te alerte como gestor que o rapaz está subindo a escada sem segurar no corrimão, sem capacete? Então, antes do acidente acontecer, que é algo mais reativo, você faz a previsibilidade daquilo acontecer vendo o comportamento. Se ele fez uma vez, você deu uma advertência, deu uma conversa, na segunda vez você já vai ter que ser um pouco mais duro. E se você não está assistindo a câmera 24 horas, você nunca vai saber. Então, a inteligência artificial pode fazer isso por você. E isso eu acho bastante interessante. Já existe. Já existe isso.
É só questão de implementar. Falando de longo prazo, né? A gente falou de médio prazo, curto prazo, vou falar de longo prazo. As pessoas se arrepiam quando você fala indústria 4.0, você fala de inteligência artificial, que todo mundo fica achando, meu Deus, vou ficar desempregado, meu Deus, não vai ter oportunidades no mercado. Mas tem que entender que tudo isso requer gestão, requer inteligência, requer elaboração. Então, não é que os empregos vão desaparecer, eles vão mudar de lugar. Então, uma das metas que a gente tem como empresa para médio prazo é diminuir a quantidade de mão de obra no mar. Não é porque a gente quer acabar com a função de operador de FPSO, mas existem funções hoje braçais que você poderia fazer de forma mais inteligente onshore. Então, um dos investimentos que a gente está fazendo é o Normally Unmanned FPSO e coisas nessa direção. Permitam que a gente seja mais enxuto no mar, diminuindo assim risco de acidentes, ganhando em eficiência, ganhando em produtividade. E isso também seria uma forma de baixar o break-even da produção de petróleo. Porque o maior interessado em baixar o break-even não é só o dono do petróleo, que é a petroleira, uma Petrobras, uma Exxon, uma Equinor, uma Shell, uma Chevron, uma BP, podia falar em 1000. É um benefício para eles ter um break-even baixo, porque eles vão produzir petróleo. Mas o pessoal não pensa o seguinte, o break-even alto não sanciona o projeto. Empresas como a SBM e todas as outras não vão executar o projeto. Então tem que abrir um pouco a cabeça de achar que quem se beneficia de um petróleo alto ou um break-even baixo é a operadora, é a petroleira também. Mas sem essa viabilidade econômica de executar um projeto, a gente também não ganha projeto. Então é um win-win. Chamusca, e a participação Brasil de universidades, de centros de pesquisa, das empresas propriamente dito, pesquisando e desenvolvendo coisas aqui, isso está existindo? Está melhorando muito, pelo menos o nível de previsibilidade nos investimentos. Né? Você deve estar acompanhando aí as discussões das revisões da cláusula de P&D junto à ANP. Existem também investimentos massivos aí na área de elétrica através da cláusula da ANEEL. Então a gente vê o Brasil amadurecendo muito nesse sentido. A ANP recentemente fez algumas revisões para fazer com que a cláusula seja mais adaptável ao mercado e não ao contrário, não o mercado tem que se adaptar à cláusula. A cláusula percebeu que existia a necessidade de ser um pouco mais abrangente nos escopos que podem ser executados, no nível de parceria entre a academia e as empresas privadas e também as instituições especializadas. E eu percebo que existe um amadurecimento. Está no lugar perfeito que vai fazer com que a gente consiga utilizar os 1% do faturamento de forma bastante eficiente? Ainda não. Tem coisas a fazer. Mas se você olhar 2 anos para agora, você vê que já teve muito avanço. E eu acho que está no caminho certo. Tá certo. Gostaria de deixar à vontade para você fazer seus comentários finais, mas já de antemão agradecer a sua participação. Eu agradeço muito o convite, Cavanha. Você sabe que a gente vem conversando muito aí no tete a tete, né? E uma das minhas responsabilidades como SBM, mas também a nossa responsabilidade como fãs aí, né? Entusiastas da indústria do óleo e gás, é mudar um pouco essa percepção de que a sociedade tem da nossa indústria em geral como uma empresa negativa, com viés negativo. Né? Se pinta muito a indústria do petróleo como uma indústria atrasada, uma indústria que não faz bem ao meio ambiente. Olha, isso é uma coisa muito antiga, muito antiquada. Né? Olhando do ponto de vista social, é uma indústria que contrata muito. É uma indústria que gera muita riqueza, muito valor. Além dos milhões de empregos que a gente gera no Brasil e no mundo, os royalties, os impostos que são gerados e dados ao governo, são os que financiam as faculdades federais, são os que financiam o SUS. Né? E sem essa indústria, tudo isso não seria viável. Eu penso especificamente em relação à emissão de CO2, que de fato é uma indústria que evoluiu com a sociedade. Né? A sociedade tinha uma certa forma de pensar e a indústria idem. E a gente está caminhando a passos largos para uma indústria muito mais sustentável.
A emissão de CO2 na produção do petróleo diminui a cada ano, né? Empresas sérias que acompanham isso de perto, como o Equinor da vida, estão cada vez mais arrojadas nos requisitos de execução dos projetos deles. Você olha esses projetos recentes que estão em licitação, um fator diferencial para ver quem ganha o projeto é quem prepara um design que emite menos CO2. Eu acho isso super interessante. Existe a perspectiva eventual de um wind turbine offshore para substituir a planta a gás, né? Essa transição energética, ela, através do gás, também permite uma diminuição substancial na emissão de CO2. E eu, sendo uma pessoa muito realista, eu gosto muito de separar o que a gente vem falando de software e hardware, né? Quando a gente começa a falar de Uber, de iFood, de Airbnb, essas disrupções acontecem da noite para o dia. Pum! 3 anos atrás ninguém conhecia Uber, de repente, pô, só pega o Uber. Bacana, mas isso é serviço, isso é software. Você não cria energia com a ideia, você cria energia com o processo físico. E para você substituir todas as plantas de carvão por plantas de gás, todas as plantas de gás por eólica, isso é coisa de décadas, mais de 40, 50 anos. Então, vamos pensar realisticamente no que a gente tem hoje e o que a gente pode melhorar. E, ao mesmo tempo, vamos começar essa transição de forma realista para que não haja também decepções no futuro de, esperava que daqui a 40 anos todos os carros fossem elétricos. Será? Vai dar para isso? Eu torço bastante, mas tem que ser realista no que é viável e a gente tem que fazer a nossa parte de melhorar o que a gente sabe fazer de melhor. Tá certo. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria de agradecer, então, Eduardo Chamusca de Azevedo, pela conversa, pelo papo que a gente teve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Cavanha. Obrigado. 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 Boa tarde a todos.